Então, parece que eu tô no Nordeste e tu tá no Sul, né? A gente tá invertido, né? E assim, é que eu não sinto muito frio, não, né? Então, eu não sou um termômetro. Mas hoje, especificamente, tá fazendo um tempo de começo de chuva, assim, até a gente tem que torcer para não ter nenhum quiprocó com internet e luz. Não vai dar nada, nenhum problema, não. Mas o bom do StreamYard é que outro dia eu estava fazendo uma webinar por aqui e caiu a minha luz, acabou a luz aqui em casa, assim, teve uma queda e voltou e ele retomou, assim, foi Bom, bem, mas mas não aqui deu caiu, não. uma esquentadinha, assim, tá caindo a temperatura, mas deu uma esquentadinha e, e aí eu sinto muito calor sempre. Aí tá frio? Aqui tá friozinho, é que dentro de casa é mais frio, né? Hoje na rua tava gostoso, tava quentinho, mas à noite sempre é mais fresquinho, né? Dá uma queda de temperatura. É, Não tá aqui, frio, frio, mas tá fresco, né? À noite, minha casa é fria. aqui também, aqui também é de noite dá uma queda. Deixa eu ver, quantas pessoas a gente tá, pra gente saber se a gente já começa ou não? É isso que eu ia falar. Deixa eu dar uma espiada aqui no YouTube, porque a gente não vê, né? Aqui, ó. O YouTube, opa, porque nós estamos em 1.500 pessoas, Jô. Então Eita, vamos começar? Vamos vamos, começar então? vamos Então começar. vamos lá. Eu vou contar um pouquinho, né? Como que surgiu a ideia dessa live. Eu e o Paulo, a gente conversa muito, a gente tem almoços pedagógicos na quarentena, É, e a num gente desses não almoçou tanto juntos, né, Jô? fazemos comida juntos, tudo à distância, mas a gente fica perto estando longe. E num desses bate-papos, né, eu comentei com o Paulo que nos cursos que eu dou agora online, eu fiz um compilado de perguntas que surgem sobre as múltiplas linguagens na infância. E aí, desse bate-papo, surgiu a ideia, né? Por que não fazer uma live aberta para as pessoas, compartilhar um pouco as práticas da carambola, o Paulo, da OBC, e nós entendemos que seria uma temática incrível para compartilhar com todo mundo, né? A gente está vivendo o momento das lives, né? Como espaços abertos de discussão, de compartilhar conhecimento. Então, essa live nasce e ao nascer, eu organizo algumas perguntas, que são recorrentes nos encontros de formação. E aí eu tenho o Paulo Fock, né, um convidado, amigo, querido, que eu acho que vai ser um bate-papo incrível. E para começar, eu acho que das perguntas, né, eu acho que tem uma que eu gosto muito. E essa pergunta, ela vem porque quando eu abro a carambola, em 2014, no ano seguinte eu trago a Ana Marie Home, né? E numa discussão com ela sobre currículo da infância, ela faz um questionamento, ela fala para mim, currículo? Como currículo? Infância? Infância não tem que ter currículo, né? E esse questionamento dela, lá em 2015, me mobiliza. Eu falo, né? Puxa, no Brasil a gente usa tanto ainda a palavra currículo para falar das escolhas, né, que a gente tem para a infância, mas se a gente parar para pensar. Então, essa é a pergunta que agora eu passo para o Paulo, que eu acho que a gente vai aquecer esse momento. E na sequência a gente entra nas múltiplas linguagens de forma entrelaçada, né, como uma trama. Então, Paulo, agora é com você. Então tá bem. Bom, então antes de mais nada, Jô, a Jô é minha grande amigona e companhia de quarentena e uma parceira de diálogos muito produtivos, assim, né? A gente tem a gente celebra as nossas diferenças de pensamento, inclusive,
ajudando o outro a dar perspectivas de aspectos, né, para pensar. E isso foi uma marca sempre muito característica minha e da Jo, e que faz funcionar as nossas conversas, e essa conversa que eram conversas do privado, agora a gente está partilhando com quantas pessoas, Gabi? Com 3.000 pessoas. E que bom que nós vamos poder falar sobre alguns temas. Essa é uma conversa. Eu e a Jo, a gente não ensaiou, não preparou, a gente, no meio de um almoço, então vamos fazer, tá bom, e vai ser, mas essas perguntas, e vamos fazer, depois, no meio da tarde, ela me escreveu uma mensagem, Paulo, vamos marcar, daí, assim, às vezes eu fico enrolando, daí ela me põe na parede, quando? E aí, quando a Jo me pôs na parede, aí saiu a data, e aí a gente já marcou. Então, primeiro desejo que sempre bom estar aqui com vocês falando. A Jo e eu pensamos em algumas cenas da Carambola que ela gosta muito e que eu gosto muito, de a gente poder, inclusive, daquelas perguntas, fazer um contraste com essas cenas para a gente pensar junto e olhar de novo e olhar com perguntas, né? Sim. Eu vou, para falar de currículo e talvez até justificar o porquê será que a Anne-Marie, uma dinamarquesa, se espanta tanto com a palavra currículo e educação infantil, ou infância. A gente também tem que situar algumas questões que são bastante locais e contextuais, né? A palavra currículo, ela sempre teve muito associada a uma ideia de lista de conteúdos, né? De uma ideia prescritiva, a uma ideia mais formalizada, porque ela vai pegar muito da herança escolar, da herança dessa única ideia de escola, né? Mas, por sorte, na nossa discussão brasileira, e antes de eu entrar na discussão brasileira, por que para alguns lugares europeus, para eles é tão estranho falar de infância e currículo, ou de educação infantil e currículo, e muito menos de bebês e currículo? Porque para eles, ainda o 0 a 3, na maioria dos países da Europa, com algumas raras exceções de cidades ou regiões de alguns países europeus, o 0 a 3, ele é ainda localizado dentro de uma secretaria de assistência social. Diferente da nossa experiência, que quando a gente entende a educação infantil como primeira etapa da educação básica, o 0 a 3 já entra como essa primeira etapa da educação básica, né? A educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, ela vai compreender crianças do nascimento até os 5 anos e 11 meses. Isso é um aspecto que muitos países invejam do Brasil, de ter essa ideia integrada e não compartimentada entre creche e pré-escola, apesar de que, como em São Paulo, em geral acontece em prédios diferentes, mas ambos fazem parte da primeira etapa da educação infantil. Então, isso a gente precisa sempre localizar. E localizar também que a discussão curricular nesses outros países não fica muito distante das discussões curriculares que a gente comumente vai associar a currículo, que é essa ideia prescritiva que eu falava inicialmente. Então, para alguns lugares, pensar que pode ter uma outra perspectiva de currículo e, com isso, pensar a ideia da educação infantil é qualquer tema mais sensível. O fato quando a gente escolhe que a primeira etapa da educação infantil, do 0 aos 6 anos, é uma etapa de educação, a gente teve que fazer um duplo exercício. A gente teve que fazer o exercício de assumir essa gramática do campo educativo e, em alguns casos, ressignificar, em alguns casos, significar determinados elementos dessa gramática, reconhecendo a especificidade da educação infantil. Então, eu sempre vou me remeter a algumas experiências a nível nacional que são, para mim, muito marcantes, que é, por exemplo, a nossa diretriz curricular de 2009, aonde ela vai explicitar uma ideia de currículo, e uma ideia de currículo que eu considero muito produtiva, porque a visão de currículo da diretriz é
um conjunto de práticas que articula os saberes e as experiências das crianças com o patrimônio artístico, científico, ambiental, cultural, histórico, de modo a desenvolver a criança integralmente. E aí tem 3 pontos dessa ideia de currículo que, para mim, são fundamentais para a gente pensar na educação infantil. Um é que currículo ele tem a ver com a vida cotidiana das crianças. E veja que visão de currículo produtiva para a gente pensar dessa experiência em uma instituição educativa dos meninos e meninas de 0 a 6 anos. Então, primeiro que essa ideia de currículo passa por essa perspectiva do cotidiano, da vida cotidiana. O segundo ponto é que ele não fala em sistematização de conhecimento, de formalização de conhecimentos, de conteúdos. Ao contrário, o que ele vai falar é que a gente tem que garantir o direito das crianças a aprender. Aprender é um direito que a gente tem que garantir, mas a gente faz isso articulando os saberes e as experiências das crianças com o patrimônio que a humanidade sistematizou. Então, se a gente pegasse numa linguagem malaguziana, a nossa visão de currículo legal, ela vai dizer que nós temos que estar atento às teorias das crianças, que nós temos que trabalhar numa escola que seja suficientemente aberta para acolher as teorias das crianças. E eu acho uma visão de currículo incrível essa. Ele ainda termina nesse documento com uma visão de currículo pensando que a gente não pode pensar na criança partida, criança compartimentada, e nem no conhecimento compartimentado. Nós temos que pensar num desenvolvimento integral da criança. É sempre importante a gente pensar que, desde a LDB, a gente tem uma ideia de educação infantil que ela vai falar sobre o compromisso com o desenvolvimento da criança e não com a formalização de conteúdos. E nós temos isso do ponto de vista legal. Então, quando alguém diz que o currículo no Brasil, papapá, ou mesmo se referem à base, porque a base de educação infantil vai só reafirmar essas concepções, nós temos que voltar e se perguntar, sabe que quando eu estou falando de currículo, eu não estou falando dessa ideia de currículo de senso comum? Porque o que nós temos hoje em termos de legislação, que, portanto, deve orientar a escola pública e privada, é muito sofisticado. Nós ainda temos uma experiência na realidade escolar muito mais próxima dessa ideia restrita do fundamental do que a argumentação teórico-legal nos dá. Então, eu começaria dizendo, Jô, que nós temos que começar a se antenar, a se sintonizar com as discussões e sair dos lugares comuns para falar de algumas coisas, como, por exemplo, de currículo. A nossa noção de currículo na educação infantil é uma noção que é aberta ao mundo das crianças. Ela não nega a criança. E ela é aberta ao conhecimento. Ela não nega o conhecimento. Essa equação, para mim, é uma equação estruturante para uma boa escola. Perfeito. E acho que dentro disso, né, Paulo, né, eu retomei algumas anotações minha, né, que nem a carambola, quando ela nasce, inspirado na abordagem de Malaguzzi, né, quando você vai falando do currículo como cotidiano, né, para mim vem o prazer de aprender, né, essa é uma citação do Malaguzzi que ele fala, né, que vem, esse comentário vem quando ele monta as 100 linguagens, né, a mostra 100 linguagens, né, em 1970, e um dos comentários dele é: o prazer de aprender, conhecer e entender é um dos sentimentos mais importantes, básicos que cada criança espera receber da experiência que está vivendo sozinha, com outras crianças ou adultos, né? E eu penso que um currículo para a infância, adentrar dentro das múltiplas linguagens, eu acho que é uma escolha que dialoga com tudo isso que você falou, de trazer para dentro da escola um currículo que produz sentido e significado para as crianças, né?
E dentro dessa escolha, né, que a inspiração é de Malaguzzi, das múltiplas linguagens, né, que para mim hoje a gente vai usar os vídeos, que eu acho que são bons exemplos para a gente poder dialogar a partir da ação das crianças, né? Tem um ponto que eu e o Paulo a gente sempre discute, né? Que quando fala em linguagem, o Malaguzzi ele faz uma ruptura, né, Paulo? Eu gosto do jeito que o Paulo explica, porque é muito comum nos currículos do Brasil ainda a matemática e a escrita e a leitura serem a ênfase, né? Quase como um momento preparatório das crianças para ler e escrever. E o Malaguzzi vem se opor e acrescentar outras linguagens, né? E isso como um direito das crianças. Ele faz, eu não sei se essa parte é uma parte que eu achei super bacana, né? Que dentro do catálogo das 100 linguagens ele marca 7 pontos em que ele faz uma diferença das linguagens, né? Então ele coloca, né, que o ponto número 1, reconhecemos que a espécie humana tem o privilégio de se expressar por meio de uma pluralidade de linguagens além da falada, né? E aí acho que é um ponto, esse número 1, Paulo, aquilo que você sempre comenta comigo, acho fundamental as pessoas saberem, né? Que o Malaguzzi é um dos teóricos que rompe um pouco, que só pode ser linguagem se já tem a palavra, né? E o Malaguzzi rompe com isso, né? Fala um pouquinho dessa parte, Paulo, que eu acho que é tão bacana. Só antes de falar, entrar já na linguagem, Jo, que é uma das nossas grandes questões aqui, eu queria só recuperar essa primeira citação que você fez. Eu estou procurando aqui, isso que tu falou está na minha tese também, mas é isso que você estava falando sobre o prazer em aprender. E isso aqui é um ponto, para mim, fundamental para a gente entender que quando a gente faz uma prática instrucionista, uma prática escolarizada, a gente interrompe o prazer por aprender. A gente esgota, a gente abafa a curiosidade, a gente aniquila a curiosidade da criança, porque a gente está mais comprometido com uma formalização do conhecimento do que com o pensamento da criança. Por um outro lado, a gente também é irresponsável quando a gente deixa do jeitinho das crianças, ainda mais usando o discurso, não, mas é que tem que ser livre, tem que não sei o quê, porque a gente também esgota a possibilidade das crianças aprenderem, né? A gente deixa ela sobre a sua própria sorte. E aí isso é bastante perverso, inclusive quando a gente olha as crianças que têm alguns privilégios de acesso na sua vida diária e as crianças que não têm tantos. Quando o Malaguzzi, para mim, fala em prazer em aprender, ele cria um compromisso subjetivo de um adulto que vai criar boas condições para a criança aprender. Para mim, aqui está uma chave, que é o que a Júlia fala muito, a Júlia Formosinho fala muito, que eu gosto, que ela fala do direito ao aprender, que o Malaguzzi chamou do prazer ao aprender. São muito conectados para mim pela perspectiva de que eles nos comprometem como professores a criar as condições para as crianças aprender. É um direito de todo menino e menina construir sentidos sobre si e sobre o mundo. Só que ele não faz isso abandonado e ele não faz isso colonizado pelo mundo do adulto. Ele faz isso num ambiente onde se criam boas condições para ele fazer as suas jornadas de aprendizagem. E faz isso muito bem em parceria com os outros amigos, com as outras crianças, com os colegas que também interrogam, como a gente vai ver, por exemplo, o vídeo que eu sou apaixonado da negociação do Felipe e da Henrique. Como o mundo de um e o mundo de outro é estruturante e carrega aquilo que tem que ter para aprender, que é a perplexidade, que o Brunner chama de curiosidade. Eu estou lendo um livro agora sobre a perplexidade e é muito interessante o modo como ela discute a respeito disso, né? Como ela vai falar
que se eu não estou perplexo ao mundo, eu não tenho perguntas. Eu preciso estar perplexo ao mundo, e ela vai falar do elogio à perplexidade para eu ter perguntas. O prazer em aprender, o direito em aprender, está ligado a essa possibilidade de se perplexificar com o mundo, né? Então, eu não queria os profissionais do maravilhamento. O Malaguzzi falava, que eu acho que tem a ver com perplexidade, né? Uhum. Eu não queria deixar passar isso antes da gente entrar em linguagens, porque eu acho um ponto muito importante. Bom, falando de linguagens, então eu acho que o Malaguzzi, ele era um grande estudioso, né? Primeiro, a gente tem que sempre lembrar disso. Um grande estudioso, um estudioso que entendeu que nenhuma teoria daria conta da complexidade da criança. Um estudioso que sabia, que entendeu muito rapidamente que as crianças, para poder construir, nomear tudo aquilo que era relacionado às crianças, nós necessitaríamos recorrer a metáforas, porque os vocabulários e as gramáticas que nós tínhamos para falar das crianças não eram suficientes, né? Então, tem que localizar isso, porque sempre quando a gente vai falar e ler o Malaguzzi, sei lá, eu vou mostrar para vocês aqui, eu estou terminando um livro sobre o Malaguzzi, e isso aqui são só livros do Malaguzzi, com textos do Malaguzzi. Ler o Malaguzzi é muito difícil, porque ele trabalha com a metáfora. Ele trabalha, quando ele fala linguagem, sem linguagens, ele não está propondo que a gente vá classificar sem linguagens. Quando ele fala escuta, ele não está falando isso que vocês estão fazendo aqui, que é nos escutando. Quando ele fala do prazer ou do assombro, ele não está falando ele está falando de um estado, né, que o Brunner chama de ímpeto interno para estar no mundo. Então, é sempre muito importante a gente entender que para falar, dialogando com Malaguzzi, a gente tem que fazer um esforço para localizar um pouco de toda a herança teórica que ele... espera só um pouquinho, que tem gente me escrevendo em algumas páginas aqui, vai começar a entrar áudios, mas tem que entender o que o Malaguzzi está falando sobre, com que autores ele estava dialogando naquele momento, para a gente entender para onde é que ele está nos movimentando. Vocês sabem que metáfora era o nome de uma embarcação que levava uma coisa de um lugar para o outro, né? Então, grega. Então, a gente tem que entender de onde o Malaguzzi estava e para onde ele queria nos levar. Então, isso é um ponto importante. Segundo ponto é que o Malaguzzi eu chamo ele de um pedagogo desobediente, né? Ele estudava, mas ele não se catequizava. Ele, por exemplo, ele foi para Genebra estudar no grupo do Piaget, não para virar um piagetiano, para perguntar a respeito, para interrogar a perspectiva piagetiana. Ele, depois do Piaget, descobriu Vygotsky, e aí começou a entender algumas coisas sobre o pensamento vygotskiano e perceber, inclusive, aonde se diferenciava da perspectiva piagetiana. Aí, então, ele vai conhecer a discussão do Brunner e vai conhecer a discussão do Gardner. O Gardner, quando ele se aproxima do projeto, o Gardner, que estava vinculado ao Projeto Zero, na Harvard University, se interessam pelo trabalho que estava sendo feito lá, eles se aproximam, ele acha que a discussão que ele está produzindo a respeito das inteligências múltiplas é muito interessante, mas ele já põe a crítica do lado, dizer, mas quando você tenta categorizar, você já cria o novo limite, que é o que nós já temos como histórico construído em termos de discurso sobre as aprendizagens das crianças. Então, ele foi sempre se movimentando um pouco dentro de algum cenário bastante óbvio para mim, que é um cenário
é mais sócio-histórico, um cenário mais interacionista. Ele é um cara do co-construtivismo, ele vai dialogar com os autores referências dessas epistemologias, e ele vai ser com muita intuição, vai elaborar toda uma noção de construção de conhecimento e uma certa ideia pedagógica dentro de uma perspectiva relacional. Por que eu estou dizendo tudo isso para chegar na discussão de linguagem? Tem um livro, aproveitar que eu estou com eles aqui perto, que se chama La Pedagogia Relazionale de Loris Malaguzzi, que é um livro muito interessante, onde a autora, a Paola, ela vai fazendo uma discussão sobre como é que ele vai se construindo esse argumento relacional. E aí aqui tem para mim um ponto muito importante. Quando eu vou ler os textos malaguzianos e vou pensar nesse quadro teórico que ele lia, porque daí eu preciso ler os dois, eu preciso ler o quadro teórico e ler ele para tentar achar os pontos de encontro. Fica muito claro que a perspectiva de linguagem do Malaguzzi, ela é uma perspectiva bastante próxima do pensamento bruneriano, ou seja, que linguagem tem a ver com essa ideia de interpelar o mundo. Se isso é linguagem para Malaguzzi, e aí ele começa a falar da subversão da linguagem da palavra, porque ele começa a olhar para os bebês e para as crianças menores, que foi um tema sempre um pouco mais distante para o Malaguzzi, ele sempre olhou mais para a pré-escola, ele só foi supervisionar um projeto na creche, que foi o cinema mudo, quem mais se dedicou à creche foi a Carla Rinaldi, mas ele estava lá interessado, ele se pergunta, como é que a gente dialoga, por que na escola de educação infantil, nesse lugar do 0 a 6 anos, nessa instituição, que não tem a predominância da palavra nas formas de relação entre as crianças, quanto menor especialmente, por que ainda essa escola repete essa predominância da palavra como a linguagem formal, mais importante e única e legítima desse sistema de relações. E é por isso que no poema das 100 linguagens, que é um poema bastante importante para a gente fazer essa discussão, ele vai dizer que a criança tem 100 linguagens e a escola rouba 99. Porque ele está dizendo, a escola fica com a linguagem da palavra, e só esta linguagem. Deixar isso aqui em stand-by para dizer, é aqui que entra a relação com a telerista. É aqui que ele diz, eu preciso trazer outro tipo de profissional para me ajudar a subverter essa predominância da palavra. Eu preciso de alguém que não use da palavra como a sua forma de interpelar o mundo. Ele já vinha com, vamos dizer assim, primeira experiência de atelierista era o Mariano Dolce, com o trabalho de marionetes e luzes e sombra, mas aí vem, então, vai surgir a primeira leva de atelieristas com essa perspectiva nem de ser um professor de artes, mas de trazer a interrogação à palavra. É daí que está a relação com a poesia das 100 linguagens. E isso vai ser no momento, quando a gente olha historicamente isso se constituindo, a primeira versão do poema das 100 linguagens é diferente da versão que se popularizou. Na minha tese tem essa versão, vocês podem ler. O Malaguzzi está no momento em que ele, depois de ter estudado muito Piaget, tem aquela foto clássica do Malaguzzi, assim, com as mãos na cintura, uma criança numa mesinha com os ovinhos e um quadro atrás. Essa foto todo mundo já deve ter visto. Isso é no momento em que ele estava estudando bastante Piaget, estava fazendo os testes piagetianos. Depois desse momento, ele começa a fazer muitas das interrogações, inclusive para aquelas visões em que vão supor que a criança, na ausência da palavra, não constrói inteligência. E aí é que ele começa essa grande discussão sobre as linguagens, falando no plural, das crianças. Lembrem sempre que 100 linguagens é uma metáfora,
Não é alguma coisa para a gente listar quais são as 100 linguagens, né? O que ele está querendo dizer é que, sim, nós somos seres de linguagem, mas a linguagem não é só a palavra. A linguagem é uma forma nossa de constituição, de ser, estar no mundo, mas a gente interpela o mundo, porque isso é linguagem, de diferentes formas. E a escola, que trabalha com crianças, vai ter que aprender a acolher as 100 linguagens, ou todas as formas que as crianças se valem para interpelar o mundo e para compreender o mundo. É aí a ideia de linguagem em Malaguzzi. Só para concluir esse raciocínio, para dizer que, por exemplo, para o Malaguzzi, eu vou fazer uma relação com uma discussão que o Brunner faz, que eu gosto muito, num livro que se chama A Criança Fala. O Brunner, quando ele foi começar a estudar sobre criança, ele começa a descer para os bebês na medida em que ele foi querer entender mais sobre a constituição da linguagem. Quando ele chega e estuda bebê, e aí ele vai estudar muito numa experiência que é muito comum de se estudar bebê, mais comum talvez, que é estudar na relação mãe e bebê, ele narra uma cena nesse livro que eu gosto muito, que eu uso bastante nas minhas falas para exemplificar. Uma mãe, quando está amamentando um bebê recém-nascido, ela está num diálogo ali com esse bebê, que às vezes tem palavras, às vezes só tem olhares, às vezes tem um resmungo, um mamanhês, às vezes tem uma canção de ninar, e aí tem algumas teorias psicanalísticas que vão dizer essas canções de ninar, que se você for pensar são assustadoras, também é para expressar na melodia o amor e na letra o desespero que essa mãe está vivendo, né? Porque nana, nana, bebê, que a Cuca vem pegar, eita que letrinha pavorosa, né? Mas a melodia, ela conduz a uma outra coisa. E aí algumas teorias vão dizer, isso é para também acolher esse mundo da mãe, que também está vivendo um momento duro. O Brunner vai contar de um estudo que eles vão fazer, onde eles vão mapear a respiração da mãe e do bebê. E quando está acontecendo esse diálogo, se harmoniza, se sincroniza a respiração. Quando uma das partes sai do diálogo, por exemplo, a mãe está aqui, e aí chega o pai, está muito heteronormativo, chega a outra mãe na porta e diz, fulana, e aí dormiu, e ela não para de olhar para o bebê e olha e responde para o outro adulto e sai do diálogo com o bebê, os bebês mudam a frequência respiratória e cardíaca. Ou seja, eles descompassam aquilo que o Brunner chama de reciprocidade dinâmica. E aí o bebê dá uma mordidinha mais forte no bico da mãe, ou para de mamar e olha para a mãe, como que ele querendo dizer, ou seja, interpelando o mundo e dizendo, volta, que a conversa aqui é nossa. Isso é linguagem. O que esse bebê fez é linguagem, né? E isso não está no lugar da palavra, isso está no lugar da relação, da interpelação da cultura. Muito bom, muito bom. E acho que aqui entra, né, Paulo? Acho que a gente até poderia aqui falar um pouco, né, que nem na carambola. Aquele vídeo do Tiago é ótimo para falar da ausência da palavra, né, Jô? Poderia até pôr, né? E a gente dá continuidade e vai mostrando. Então, esse vídeo do Tiago, que a Gabi vai colocar para a gente, eu acho que ilustra exatamente o que o Paulo acabou de falar enquanto conceito. E é uma situação bem cotidiana no quintal, né? Quem faz o vídeo é a professora. Então, Gabi, vamos colocar o vídeo do Tiago e a gente vai falar em cima dele. Vamos entrar na linguagem do corpo, né? Um corpo que fala. Oi, Gabi. Oi. A Gabi é a nossa musa do som e do vídeo. Eu acho que eu e tu é melhor a gente ligar o nosso microfone. Sim, eu posso dar play já?
Quer falar, Paulo? Posso começar, mas você também pode, porque eu amo esse vídeo, né? É um dos vídeos da carambola, dos tantos, mas quem sabe você vai comentando, começa, falei bastante. Não, mas dá para dividir, ainda tem tempo. Esse vídeo, eu acho que vou passar a bola para o Paulo, porque eu quero falar do outro, da torre. Fala esse do Thiago, eu gosto de falar o próximo. Joseninha danadinha. Bom, eu acho incrível esse vídeo. Eu vou contar uma historinha de um dia que eu mostrei esse vídeo numa formação, e eu fiz lá em Belo Horizonte, eu fiz a seguinte pergunta no ano passado. E aí, o que vocês acharam? E aí uma pessoa levantou a mão e disse assim, faltou a professora, né? E eu disse, me conta sobre essa professora que faltou. Ela não ajudou ele, ela não explicou para ele. E aí, foi muito interessante que nessa discussão dela, por que eu lembrei dela agora, pensando na discussão das linguagens? Porque veja o que é uma escola pautada na palavra. Ao contrário da provocação dessa professora, que foi super aberta para a gente discutir, foi muito legal, eu não vejo a necessidade de alguém interpelar o Tiago. O Tiago estava investigando um objeto, e a areia. E, aparentemente, porque é o que a gente pode deduzir, ele teve se deu conta em algum momento que ou ele já tinha essa experiência prévia de saber que dava para fazer o bolinho, ou aconteceu e ele se dá conta. O fato é que, com mais ou menos intenção de fazer o bolinho, quando ele se percebe nessa possibilidade e se dá conta que aqui tem o gesto dele envolvido, ele começa uma jornada, e esse vídeo, do ponto de vista documental, é muito bom, porque ele tem a cena completa, né? Tem a situação inteira, o início, meio e fim, até quando ele resolve dizer, tá, passou meu interesse, mas o Tiago resolve, então, descobrir todas as variáveis que ele precisa equacionar
para reproduzir o bolo. E a gente vai lendo os 3 momentos de prazer do Tiago, quando ele consegue a primeira, a segunda, quando ele repete, a terceira, quando ele faz de novo lá embaixo, que ele dá uma sacudidinha, e é quase, eu tenho sempre a sensação que se eu fosse pôr legenda nesse vídeo da palavra, eu diria que ele, te peguei, bolo, tô sabendo como é que eu faço. Tem, um, tem uma sapequice, assim, tem uma perplexidade ali de, estou entendendo. E é interessante olhar, porque tem uma inteireza no estudo dele que ele está fazendo ali, ele varia o jeito de cavar areia, ele varia o jeito de jogar na mão, ele varia o jeito de encher, quanto põe, o tempo de tirar, às vezes ele tira muito rápido, depois ele tira um pouco mais devagar. Aí lá pelas tantas, não sei se é porque ele cansou de ficar em pé, ou se ele vai dizer, será que se eu me abaixar e diminuir a distância entre o chão, a coisa muda, e ele continua testando e achando, muda o lugar da areia, porque lá pelas tantas ele está interrogando se ele muda o lugar da areia, quer dizer, percebam que, como é que eu posso negar que tem um bebê construindo uma ideia, numa perspectiva mais malaguziana, uma teoria sobre como fazer bolo de areia. E ele consegue chegar ao êxito algumas vezes e refutar algumas hipóteses. Precisou de palavra, precisou da palavra do adulto para nomear, em nenhum momento. Ele tem um objetivo, ele tem uma meta, o George Foreman, ele estudou muito Reggio Emilia, né, as experiências malaguzianas, e trabalhou muito na época com o Malaguzzi, foi entender a anatomia dos projetos, enfim. Ele criou um sistema metodológico de observação muito interessante. Eu tenho estudado com algumas alunas nos trabalhos de conclusão de curso, aquelas que leem em inglês, porque ele publica só em inglês. Mas é um estudo, é um texto que ele vai discutir uma abordagem metodológica que ele nos ajuda a aprender a perceber a meta e as estratégias das crianças. E ele vai falar que nessa relação de percepção da meta e da estratégia, que a gente consegue compreender que caminhos a criança está se movimentando para construir o conhecimento, que na verdade, portanto, o que deveria nos interessar não é o que ela está fazendo, mas é esse momento em que ela estabelece uma meta e que estratégias ela dá conta para chegar a essa meta. O Tiago fez tudo isso só na relação do corpo dele, que conta as suas sensações, que dialoga com o objeto, que dialoga com a areia, que dialoga com aquele espaço, sem palavras, sem que um adulto tivesse que criar a emoção da aprendizagem, que tivesse que criar a emoção do acontecimento. Ah, Tiago, você descobriu? Você fez o bolinho? Não precisa disso. Muito pelo contrário, se o adulto faz isso, é muito possível que o Tiago abandone o seu projeto e o projeto do Tiago vai ser o que esse adulto quer, o que eu tenho que fazer para esse adulto? E aí ele abandona a sua experiência de aprendizagem. Então, é legal ver esse vídeo do Tiago e ver esse vídeo do Tiago de uma criança atenta, de uma criança concentrada, de uma criança engajada, de uma criança que cria meta, que pensa nas estratégias, que faz as variações das estratégias para dar conta da meta, repete quando teve o êxito e decide quando agora acabou. E o adulto que está ali tem um papel super importante, porque eu sempre quero chamar a atenção desse adulto, que inclusive guardou a palavra para guardar a intervenção, que não cria a emoção do acontecimento para o Tiago, que não põe no Tiago, ou projeta no Tiago o seu desejo do que ele percebe que talvez o Tiago poderia fazer, e deixa que o Tiago interpele o mundo, apreenda o mundo, na sua relação, daquela que é a sua linguagem mais forte, daquela que é a sua linguagem que ele é especialista, que é a linguagem do corpo. É importante chamar a atenção, só para
passar a bola para ti, Jô, que aqui tem um conceito muito importante que a gente estuda tão pouco na pedagogia, e eu, por exemplo, fui entender muito melhor lendo um arquiteto que é o Juani Pallasmaa. Ele vai falar da corporeificação dos conceitos. O Tiago está apreendendo conceitos no seu corpo. É o corpo do Tiago que apreende os conceitos. Ele não está nomeando cheio, vazio, pesado, úmido, seco. Ele não está nomeando os conceitos. Ele está apreendendo os conceitos pelo seu corpo. É o corpo do Tiago que está compreendendo os conceitos. É por isso que o Pallasmaa fala da corporeificação dos conceitos. Em algum momento da história do Tiago, ele vai nomear isso. A questão é que ele vai nomear porque ele corporeificou, porque ele compreendeu corporalmente os conceitos, que depois vão ganhar nomes. Aqui para mim está uma chave importante para a gente pensar sobre ser professor, que eu volto a dizer, é criar essas boas condições para que a criança possa viver esses conceitos, corporeificar esses conceitos, que inclusive supõe um adulto que saiba estar numa distância suficientemente próxima, que consiga guardar suas expectativas, que saiba selecionar bem os materiais, que saiba criar boas condições em termos de organização de espaço, de arranjo de grupo social, para que a criança tenha esse tempo de silêncio que o Tiago teve para poder empreender a sua história, a sua jornada de aprendizagem. E acho que você falou da questão do como o Pallasmaa, né, da corporeificação, né, a palavra. E eu diria que o Malaguzzi, quando ele traz para a gente, Paulo, né, que tem a ver com as múltiplas linguagens, que a criança pensa por conceitos, né? E revisitando um pouco Piaget, né, que eu fiquei bem, e Vygotsky também, o quanto o conceito, para alguns teóricos, tem que passar pela palavra, e o Malaguzzi, ele traz esse ponto do corpo que fala, né, um corpo que vive uma experiência, que nem o Tiago tem 1 ano e 9 meses, o Tiago não tem 2 anos, 1 ano e 9 meses, aquele menininho do vídeo. E ele ter tido tempo para viver a experiência, né? Esse vídeo a gente já estudou muito, foram 13 tentativas. Das 13 tentativas, uma ele consegue encher o copinho e sair um bolinho inteiro, que é a parte que ele mais demora para destruir, né? E quando a gente está falando de linguagens, né? Então, a linguagem do corpo, a linguagem do gesto, né, que entra para mim nessa grande metáfora malaguzziana das 100 linguagens, que muitas vezes a gente não para ver. Eu acho que a gente não está falando só de linguagem que comunica, mas a gente está falando de inteligência, né, Paulo? Essa capacidade humana, que é extraordinária, de você sair de uma linguagem para outra, e mais do que isso, você usa a sua inteligência e começa a interpretar, né? Quando a gente fala em linguagem, na perspectiva de Malaguzzi, a gente fala de interpretação, e a gente fala também de comparação, conexões, estabelecer relações, que é uma capacidade humana que já aparece na primeiríssima infância, e que se a gente não tem conhecimento para enxergar, a gente banaliza isso, e que nem o Paulo começou dizendo, é muito comum alguém ver uma criança vivendo uma experiência de forma intensa e querer ensinar, porque a perspectiva, a imagem de criança que ainda é muito forte na nossa cultura é daquela criança que precisa ser ensinada, né? E a experiência que cria corpo, né? Que produz linguagem, que produz inteligência, que interpreta o mundo e começa a compreender como os fenômenos acontecem, é da criança, a gente não pode fazer por ela, né? Então, acho que quando o Paulo finaliza, né, como que a gente cria condições para que essas crianças exercitem as múltiplas linguagens, né? E aí, revisitando hoje um material para a live de hoje, né, é interessante isso, porque o Malaguzzi, quando ele traz o atelierista e ele fortalece o espaço da escola como espaço das múltiplas linguagens e não somente de duas, que seria a matemática e a língua, ele produz um conflito com esse professor que muitas vezes não sabia identificar no desenho, principalmente o desenho, a argila, a pintura,
o teatro, a música, o cinema, enfim, quantas linguagens podem estar, né, que tem um pouco a ver. Eu gosto muito de trazer, que nem quando o Paulo, a gente foi discutir, né, tem uma fala da Carla Rinaldi que fala do pensamento divergente e o pensamento convergente. Essa fala da Carla está naquele livro Diálogos com Reggio Emília, e ali eu acho uma diferença incrível, porque assim, se eu estou trabalhando com primeiríssima infância, eu estou dentro do pensamento divergente, a criança pequena. Olha o Tiago, ele não desiste, ele pega uma, duas, três, ele consegue uma forma, ele está imerso no desejo de interpretar, de conhecer, pensamento divergente, ele não tem medo de errar. Né? Então, a arte, ela traz a divergência não como um problema, a arte traz a divergência como uma qualidade do pensamento humano, né? A divergência como a possibilidade do diálogo, da comunicação. Quando a gente vai estudar as linguagens de Malaguzzi, a gente entende que não pode ter linguagem múltipla se não tem relação, né? Ele fala de uma escuta, né? E não é a escuta só de uma criança para outra criança, de um educador para uma criança, de um educador para outro educador. É a escuta da própria experiência, né? O Tiago está imerso numa escuta que é dele. É uma escuta que reverbera numa ação, que repete, mas não para ser o mesmo, mas para ser sempre um pouco a mais, né? Ele está tentando entender, ele está tentando compreender. Ali, para mim, é uma metáfora, né, esse vídeo do Tiago, do humano podendo errar na construção do seu saber. Né? Então, pensando num bebê de 1 ano e 9 meses, eu acho extremamente sofisticado. Né? Ali tem uma inteligência que borbulha para a gente poder, enquanto educador, né, o Paulo fala do livro da perplexidade, até todo mundo quer saber do livro, viu, Paulo? Qual é o livro que você está lendo? Legal. E eu falaria que nós devemos, né, o Malaguzzi, ele falava dos profissionais do maravilhamento, né? Quando que a gente é capaz de olhar para o gesto da experiência corporificada de uma criança e se maravilhar, né? A gente ainda enxerga, né, mudar esse lugar de quem quer ensinar para quem aprecia uma criança aprendendo e enxergar nisso um encantamento. Né? Encantamento não no sentido piegas, mas no encantamento do sentido genuíno, né? Do que uma criança é capaz, é fundamental, né? E... Jo, só deixa eu... Tu me lembrou de uma coisa muito importante da gente chamar a atenção, acho que tu trouxe uns pontos fortes, que é reconhecer que essa criança tem intenção. Sim. Esse é um ponto que muda tudo, porque o modo como muitos adultos se relacionam com as crianças é negar que ela pode ter a intenção de fazer alguma coisa. E aí, como o adulto pressupõe que ela não tem a intenção, ele põe a intenção dele sobre a intenção da criança. Então, reconhecer que a criança tem intenção é reconhecer que a criança pode estar passando pela cabeça dela, pelo corpo dela, por ela, a ideia de fazer algo, e aí então ela vai fazer para dar conta de construir o sentido sobre aquilo. Então, esse é um ponto fundamental. Quando a gente fala desse jargão, que aí quando vira jargão é perigoso, né? De que a criança é competente. O que é a competência aqui? Nós estamos falando dessa grande capacidade da criança em fazer algo, em agir. Agir não é movimento. Agir, em termos filosóficos, a agência da criança é essa capacidade dela decidir, dela fazer algo por ela própria. É dizer assim, vai fazer um bolo? Como é que será que tem que fazer esse bolo? É o Tiago que está intencionando isso, não é o adulto. Pode ser que o adulto que disponibilizou na caixa de areia aquelas forminhas, imaginava que as crianças iriam talvez fazer bolinhos? Pode ser, isso um adulto muito competente vai escolher materiais que negociem com o contexto para que eles possam ser explorados no seu potencial criativo. Mas o modo como o Tiago faz, que é particular, que é do Tiago, aquela cena que a gente vê do Tiago incrível, negociando, verificando, testando,
isso é da intenção do Tiago em ver o que dá para fazer naquele diálogo entre areia, uma forminha e a mão dele. O que dá para fazer? Então, esse ponto, para mim, é um ponto que a gente tem que sublinhar. Bebês têm intenção. E aí, né, Paulo, eu acho que isso é fundamental, acho que a intenção, não só a intenção, como a persistência em reconhecer, né? Ele vai em busca da forma na areia. E aí o pensamento convergente, né, quando a Carla Rinaldi traz no livro, que eu acho fundamental a gente entender essa parte, que são as convenções, né? Então, por que é ruim trazer a leitura e a escrita precocemente, né, para uma criança de 3 anos? A gente sabe que é possível alfabetizar. Mas o que a gente tira da criança quando a gente alfabetiza com 3 anos, né? A gente tira essa capacidade que a gente viu no Tiago, que é belíssima, de errar e de não se sentir mal em errando, né? Ele vai trazer as hipóteses, as teorias provisórias, né? E o pensamento convergente é uma convenção, o alfabeto é uma convenção. A hora que eu ensino uma criança a ler com 3 anos, eu fecho, é quase como se eu fechasse todas as possibilidades lúdicas, né, dela entrar no imaginário, e ela começa a ter medo de errar, porque existe uma convenção e eu tenho que acertar, porque minha professora quer que eu faça o certo. Então, o pensamento convergente e divergente, eles acontecem concomitante, né, o tempo todo. Só que eu posso, enquanto um currículo da infância, eu posso fazer escolhas pelas linguagens da arte e promover por muito mais tempo, né? Até os 7 anos, não preciso alfabetizar ninguém. Eu posso não alfabetizar uma criança precocemente, posso garantir a possibilidade interpretativa, né? Que ela interprete por múltiplas linguagens, que aí entraria o desenho, a dramatização, a linguagem cênica, a linguagem do cinema, a linguagem da música, né? A linguagem do molde, do moldar, que é o que a gente viu o Tiago fazendo, por mais tempo. Com isso, ela enriquece quase que uma condição ela fortalece a criatividade, porque ser criativo, gente, não é um dom, né? A gente não nasce criativo. A gente fortalece a criatividade quando a gente pode errar, quando a gente pode escolher, quando a gente pode duvidar, quando a gente pode confrontar, né? O ato de ser criativo não é o dom divino, né? O ato da criação é um percurso que se constrói, e os ateliês, eles são quase que espaços sagrados das múltiplas linguagens, né? Ali é como se ali tivesse uma permissão para que as linguagens se entrelacem, né? Então não tem certo, não tem errado, né? Existem as diferentes formas de se interpretar um conceito, de se interpretar uma ideia, de se interpretar uma hipótese, né? Então, acho que é um pouco esses aspectos que eu acho que eu e o Paulo, a gente queria muito compartilhar com vocês, e para isso a gente vai mostrar... Vamos mais para um vídeo, Paulo? Vou dar... Qual é o livro? Da perplexidade. Se chama Buscar Indícios, Construir Sentidos, da Graciela Montes. Acabou de sair, e eu sei que se vocês entrarem no @Movimento Literário, que é uma página no Instagram, a Ana manda para vocês com cartinha fofa e chega rapidinho. Eu estou na metade do livro, ele chegou sexta-feira, eu estou perplexo com o livro, assim. Ele tem a primeiro capítulo dele, ele vai discutir sobre essa capacidade de perguntar. Aqui, a grande temática é a leitura, mas a gente pode transportar isso para qualquer outro assunto. A gente pode transportar isso para por estar vivo, assim, que é não perder essa capacidade de estar perplexo, né? E ela vai fazer uma relação, a Graciela Montes, com como a leitura, e ela está falando aqui da perplexidade na leitura, mas a gente pode pensar como a aprendizagem, ela nos coloca diante do enigma, né? E que esse enigma, que é esse não saber, é exatamente o espaço para eu construir o saber. Porque se eu já sei,
eu não construo. E veja como a escola se comprometeu com a coisa errada o tempo inteiro, né? A escola negou a possibilidade do não saber, a dúvida é pecaminosa na escola. Professores não se autorizam a, numa discussão de formação de professor, falar da dúvida. É essa dúvida que nos constrói espaços para as perguntas. E são essas perguntas que me dão a possibilidade de produzir sentidos. Então, assim, eu digo para vocês, e aproveitando isso que a Jo estava falando... Mostra a capa, Paulo, mostra a capa, que está todo mundo querendo tirar a capa. Olha lá, buscar indícios, construir sentidos. Graciela Montes. Na página do Movimento Literário, vocês conseguem ele... O movimento literário é o mesmo que vocês conseguem o que eu fiz numa outra um livro de uma outra live, que é o Mundo Aberto. Já dá para comprar os dois e já dá para passar um mês. Lendo. Gente, assim, ó, às vezes quando eu e a Jo, a gente ri com isso. As pessoas dizem, mas eu já li. Tem livros que a gente não passa o olho. Tem livros que a gente tem que ler, reler, digerir, voltar, às vezes tem que ler de novo. Por exemplo, esse primeiro capítulo eu li 2 vezes, porque ela vai se remeter a umas referências filosóficas, que o nome do capítulo se chama Elogio da Perplexidade, que eu tive que dar conta de entender algumas coisas e voltar. E é isso, se permitam a dúvida, se permitam o não saber. Passar o olho em livro do Malaguzzi, passar o olho em livros como esse, não é consumir o livro, é se relacionar com o livro. E aí eu só quero aproveitar isso que a Ju estava falando sobre o porquê do pensamento divergente ser tão poderoso para essa perplexidade, né? Lá na página 213 do livro da Carla Rinaldi, ela vai falar, né? O pensamento convergente é o que tende à repetição e o pensamento divergente é o que tende à reorganização dos elementos. Na escola da educação infantil, a gente tem que trabalhar com o divergente justamente porque a gente vai dando a possibilidade das crianças recombinarem e combinarem os sentidos sobre como elas estão se relacionando com o mundo. A gente tem que lembrar uma coisa que a Hannah Arendt falava, que o Fernando Bárcena falou, porque leu Hannah Arendt, a Alison Gopnik, que é uma grande pesquisadora de Harvard contemporânea, fala que é esse encontro entre a tradição e a inovação que tem quando uma criança chega ao mundo. A criança, quando chega ao mundo, ela chega na tradição. As coisas estão ali colocadas, mas ela é a inovação, ela traz a novidade. E ela traz a novidade porque ela não conhece essa tradição. É importante, em alguma medida, ela, para participar desta cultura, ir apreendendo os códigos dessa tradição, mas é fundamental que essa tradição seja aberta para acolher a novidade que esse sujeito traz com ele. Porque é exatamente isso que vai fazer com que ele, este sujeito, possa trazer vida nova. Senão a gente teria parado na pré-história, embora a gente olhe, às vezes, as coisas acontecendo e diz, não, isso é medieval. Sim, acontece isso, mas a gente tem que entender que as crianças carregam a novidade e nós temos que estar aberto a essa novidade. Por causa disso, desse pensamento divergente, é que o Malaguzzi vai dizer, às vezes, a gente tem que fechar os livros de pedagogia e ler livros de outros assuntos. A gente não pode perder a pedagogia, hein, gente? Porque ela é uma ciência que sempre quer ser colonizada por todo mundo quer colonizar ela. A gente tem que marcar o lugar da pedagogia, porque é ela a ciência situada que pode produzir o conhecimento para um professor criar as condições para a criança aprender e, portanto, dar a possibilidade das crianças terem o direito a aprender. Mas aí eu lembro de 2 livros que estão aqui do meu ladinho, que eu estou trabalhando com eles, que são 2 livros bem antigos. Um deles é o Gramática da Fantasia, do Gianni Rodari. Por que ele é bom? Porque ele nos faz interrogações desde um lugar que não é o do pensamento convergente. Isso. Ele é, em si, o exercício do pensamento divergente. Só que a gente não lê em 2 dias. A gente tem que ler vocês primeiro têm que achar amigos para ler livros, tá?
Então, vocês acham um amigo assim, vamos ler junto o Gramática da Fantasia? E aí vocês vão lendo e vão conversando, e vão pensando, e vão dialogando com o livro, porque ele tem que provocar vocês a pensar. Esse é um primeiro livro, que foi muito importante, ele nasceu, inclusive, de uma experiência que se chamava Encontros com a Fantasia, quando o Malaguzzi chama o Gianni Rodari para fazer um trabalho de formação para as professoras, justamente para elas se abrirem a esse mundo da criança, que é o mundo do pensamento divergente. E aí o segundo livro que eu sugiro é de um outro amigo do Malaguzzi, que é o Bruno Munari, no livro que se chama Fantasia. Invenção, criatividade e imaginação na comunicação visual. Quando vocês lerem ele, vocês vão dizer, nossa, não entendi nada, porque o Paulo indicou esse livro. Justamente. É para vocês entenderem o sistema da fantasia para pensar as possibilidades de acolher a fantasia do mundo das crianças. Quando nós vamos, e eu estou já deixando a deixa para a gente ir para a discussão dos próximos vídeos com esses dois livros, quando a gente vai olhar, por exemplo, um vídeo da discussão do Felipe e do Henrique, a gente vê o diálogo entre uma narrativa científica e uma narrativa poética. A escola, pela sua tradição, ela sempre gostou mais da narrativa científica. Ela achou que esse era o lugar dela, da escola. E eu brinco sempre que isso, a culpa é porque os professores não tinham compromisso na sexta-noite e assistiam o Globo Repórter, né? Aí tudo virava da onde nascem, como se reproduzem, do que se alimentam, tudo na escola ficava em torno disso. Só que nós vamos ver um confronto entre duas narrativas. Do Felipe, que por as razões que a Jo vai contar, tem uma narrativa bastante científica, e do Henrique, que tem uma narrativa poética. A questão é, o mundo da criança, ele é mais próximo da narrativa poética, porque é mais próximo do pensamento divergente, embora a criança se valha de processos bastante científicos, vídeo, Tiago, repetição, verificação, hipótese. E o mundo da escola e o mundo do adulto é um mundo mais próximo da narrativa científica. Não se trata, a gente tem que romper os binarismos, não se trata de negar narrativa científica ou negar narrativa poética. Se trata de pôr elas em relação. E a metáfora disso é o Henrique e o Felipe. Isso mesmo. E aí, Paulo, para a gente, antes de entrar no Felipe, né, tem uma fala da Carla Rinaldi no livro, que é esse livro aqui, ó, O Papel da Ateliê, na Educação Infantil, que é uma parte que é da Carla Rinaldi, organizado pela Lela Gandini, que ela fala assim, que ela vai falar da criatividade como qualidade do pensamento, né? E sem permitir o pensamento divergente, você não trabalha a criação, né? Você trabalha a repetição. E aí tem um trechinho que eu achei o máximo que tem a ver com essa discussão, que ela fala assim, portanto, essa é a revolução que devemos criar, desenvolver a sensibilidade natural das crianças para apreciar, desenvolver e compartilhar ideias de outras crianças, e por isso que consideramos o processo de aprendizagem como um processo criativo, o processo de aprendizagem como um processo criativo. Eu achei isso incrível, porque essa competência que a gente pode desenvolver na primeira infância, através das múltiplas linguagens, ninguém mais tira de você, é teu, né? Você entra Exato. numa camada, né? E o trabalho da carambola é visível isso quando as crianças saem da carambola, né? Não existe uma preocupação da Ateliê Carambola no currículo de alfabetizar precocemente as crianças. E elas saem da carambola e se alfabetizam muito bem. Muitas se alfabetizam antes, mas não porque isso seja uma expectativa de aprendizagem, mas porque elas trabalham a literatura, né? A literatura na carambola, ela é muito importante. Literatura é arte, né? A literatura é arte e poucas pessoas entendem a literatura como uma linguagem da arte, né? E eu não preciso usar o livro, né? Como muitas vezes foi usado. Eu vou ler um livro para fazer um desenho. Eu vou ler um livro para as crianças terem uma atividade na sequência, né? Então, na carambola, a literatura é o prazer da escuta. É o prazer de mexer no livro. Desde o berçário, os bebês usam. Eles mexem em livros de qualidade. Existe uma intenção.
Oi? É do encontro. É do encontro. Exatamente, exatamente. Então, essa frase da Carla Rinaldi, que eu achei incrível, né? Que é o processo de aprendizagem como um processo criativo, né? Eu acho que isso vai desconstruindo aos poucos as nossas escolhas e para a gente começar a ganhar lentes novas para enxergar as crianças. Então, a gente vai agora assistir um vídeo. Só, antes da gente ir para o vídeo, eu só quero amarrar uma coisa que você falou, que a gente já conversou muito, e a gente ouve muito informações. Muitas vezes as pessoas dizem, mas que adianta a gente fazer uma boa educação infantil se quando eles chegam no fundamental, daí é outra coisa, é pior para eles. Exato. Não, gente, é o contrário. A gente tem que, o Peter Moss faz uma discussão muito legal sobre isso, falando que a gente precisa romper essa lógica de subordinação da educação infantil fundamental. Aliás, nessa discussão que nós estamos vivendo agora com o PNLD, isso é fundamental, porque ele reforçou uma ideia de preparação para o fundamental horrível. Então, a gente precisa romper essa ideia e, ao contrário, criar todas as reservas criativas de perguntas e emocionais para as crianças, talvez conseguir interrogar o fundamental que precisa mudar, que precisa mudar. Então, a gente tem que sempre fazer um bom trabalho nas crianças, porque esse é o nosso compromisso, mesmo que a etapa seguinte depois não dê continuidade, mas é que a escola que ela vai não vai ser uma carambola da vida, tudo bem. O Tiago, sair da experiência de 6 anos na carambola, ele sai com o poder de interrogar, de dialogar com aquela outra realidade impressionante. Então, eu só quis amarrar isso para a gente, porque isso é um argumento, às vezes, de querer justificar o porquê nos faz um bom trabalho na educação infantil. E acho que você trouxe também para mim, Paula, a lembrança, né, que o Malaguz é o cara do imprevisível, né, que nem a gente está vivendo hoje uma pandemia que criativa, né, para lidar com uma situação como esta que a gente está lidando, né, que é um momento que a gente nunca imaginou lidar, é o imprevisível, né, e a gente está tendo que se reinventar, né? Quais as condições que a escola oferece para essas crianças, né? Cada vez mais a gente percebe que a gente não tem garantias e que a gente tem que aprender a lidar, né? Então, eu acho que essa forma, Paulo, que da educação infantil como preparatória, ela veio numa época no mundo em que se achava que teríamos garantia, que daria para fazer algo como se fosse uma escada, né? Se fosse pegar uma metáfora, a escada, vou subindo degraus. E hoje a gente sabe que a escola, ela tem que ser um espiral, ela tem que ser um rizoma, ela tem que ser uma malha, né? Uma malha que amplia e que a gente não tem começo, não tem fim, né? Não tem essa hierarquia de começo, meio e fim, né? A gente está sempre entre, né? Esse é o espaço da aprendizagem, é o entre, né? A gente vai assistir um vídeo agora, o Paulo ama esse vídeo de paixão. Porque eu acho que a gente conseguiu capturar exatamente o que o Paulo diz, né? Essa qualidade dialógica entre as crianças, entre o pensamento divergente e um pensamento convergente. Eu acho que é fundamental elucidar isso na prática. Então, Gabi, você coloca para a gente? Pode colocar a teoria, a do Filipe, que eu acho que é a 14 e a 17. Acho que é 12. 12? 12 e 17. É a 12 e a 17. Vou pôr aqui, espera só um minutinho. Posso pôr? Pode, Gabi. Eu acho que não. Sabe por quê? Porque tem um planeta fogo. Tem planeta de fogo? O Sol, ele tem fogo para queimar a nossa cara. Então, para até morrer. O planeta de fogo é o Marte. Ele tem bastante fogo. E água. Mas o Sol, lembra que o Victor, ele estava aqui e me explicou que o Sol, ele tem um raio. Ele tem um raio? Ele tem um raio bem, ele é de fogo. O outono do Sol, ele planeta vai ficar girando em volta do Sol e o Sol ficar tonto.
Não. Quem te contou que os planetas giram em volta do Sol? Fica tonto. Ele fica, né? Senão ele vai ficando tonto. Não. Ele vai ficando tonto sim, né? Ô, Henrique, por que o Sol fica tonto? Sabe por quê? Porque tem uma energia que fica, o sol fica tonto, aí ele cai no chão. Você viu um planeta até que ele é coitado? Quando a metade da lua fica um buraco, ela fica assim, ó. Grudada na outra lua. Grudada na outra lua? Grudada na outra lua? Só vem uma lua. Assim, ó, ela fica grudada da outra lua. A lua fica grudada na lua, mas a lua não tem cola. Não, ela tem cola sim. Tem lá dentro que tem. Lá dentro tem uma cola que faz grudar um pedaço da lua. E aí ela sai voando. Não. Ela faz sim, né? Ela não tem cola por dentro, Henrique. Ela tem sim. Eu acho que não tem. Eu já fui dentro da lua, eu não vi cola nenhuma. Ótimo. Gente, eu não consegui não expressar meu amor por esse vídeo, desculpa. Esse vídeo é maravilhoso, esses dois são maravilhosos, Eu amo esse vídeo, eu amo as expressões do Henrique convencendo, do Felipe dizendo, não, Henrico, não, eu amo. Tem uma qualidade, né, Paulo? Eu nunca vou esquecer quando você fez a análise, né? Tem uma qualidade dialógica ali, de diálogo, tem um diálogo, né? Quando eu começo a estudar as italianas e as abordagens, elas falam da qualidade do diálogo, né? Que é a capacidade de permitir que a ideia do outro entre um pouco e se misture, né? E ali a gente vê duas crianças de 3 para 4 anos, essa é a idade deles, tá? 3 para 4 anos, discutindo e escutando com uma qualidade, né? O Filipe, que é uma criança que tem uma família que informa, né? Ele gosta desse assunto, então ele tem acesso a um conhecimento e ele não ignora em momento nenhum a hipótese do Henrique, que tenta explicar dentro de uma lógica, né? Vamos pensar mais da fantasia, transformando o sol num sujeito, que é muito a marca das crianças pequenas, né? Tudo vira um sujeito, e o Felipe escuta, e ele escuta, né? Que eu acho que essa qualidade de escuta, que tem muitos adultos que não conseguem ter, né? E acho assim, fala, Paulo, que eu adoro você falando desse vídeo. Não, eu também adoro ouvir você contando, porque você conhece muito melhor o Henrique e Felipe. O que eu acho incrível na gente pensar nesse vídeo, porque assim, tem um conceito que tem bastante discutido, muito bem discutido no livro das 100 Linguagens, volume 2, tá? Nesse livro tem um capítulo, que é o capítulo 14, que é sobre aprendizagem negociada, que é uma discussão da Brenda Fife e do George Foreman. É muito interessante a gente perceber como é que as crianças negociam essa discussão que eles estão fazendo a respeito da Lua, do Sol, do planeta, enfim. Não é natural, não é simples ver duas crianças negociando dessa forma. Eles têm turnos de conversa. Um argumenta, o outro contra-argumenta, mas ele não contra-argumenta do nada, ele contra-argumenta a partir da argumentação do outro. Tem adultos que não sabem fazer isso. Eles vão intercalando diálogo e cada um defendendo sua posição, que são posições de perspectivas diferentes. Eu faço uma metáfora que a perspectiva do Tiago
do Felipe é a perspectiva do mundo científico e a perspectiva do Henrique é a perspectiva do mundo poético, eles vão negociando aqueles significados e é interessante ver como esse diálogo se estabelece, primeiro, né? Estou olhando do ponto de vista de como aprender como um processo partilhado, em companhia, a gente aprende a aprender dessa forma, né? Não são crianças que vivem experiências sentadas numa rodinha em 20, dizendo o que você pensa, fulano, só como uma mera formalização para dizer que nós estamos em rodinha. Não, é uma situação em pequeno grupo. Esse trabalho de pequenos grupos não é uma novidade, é da prática daquelas crianças, é de uma experiência onde eles estão produzindo sentidos. É por conta disso que eles se interessam pela posição do outro e pelo que o outro está falando, e como aquilo que o outro está falando pode interrogar as suas possibilidades de leitura, e como é que eles põem isso em diálogo. Junto com eles dois, tem mais 3 crianças ou 4 que estão assistindo a cena e vendo a negociação dos dois, e que não estão aleatórias a tudo aquilo. Tem um cenário que não é um cenário porque essas crianças são especiais, é um cenário porque se cria condições para que isso aconteça, que é fundamental para a gente ver essa ponderação de possibilidades que cada um vai fazendo. Isso é um ponto. O segundo ponto que eu gosto de chamar a atenção é como é importante para o Henrique, que tem a narrativa poética, a posição do Felipe, que problematiza, diz, não, mas espera aí, não tem 2 luas, e que dá possibilidades, que interroga ele, mas como é importante para o Felipe, que está tão tomado por essa narrativa científica, que está muito mais aquela criança que repete alguma coisa que foi bastante forte, assim, né, que estão conversando bastante sobre aquilo, que é quase do pensamento convergente. Se a gente botar um termômetrozinho, está mais lá para o convergente. Como é importante para ele um Henrique, que problematiza a ponto dele terminar a negociação dele dizendo, não, é impossível ter cola, porque eu já fui dentro da Lua e não vi cola nenhuma. Quando ele faz isso, ele entrou no mundo do Henrique. Na verdade, nessa história, o Henrique pegou ele. O Henrique disse, vem cá. Nessa hora, o Henrique diz para ele, vem cá que eu te salvo, a gente precisa muito da fantasia, a gente precisa... O Henrique está dizendo para ele, esquece um pouco esses textos todos, essas narrativas que tu ouviu aí, porque a gente precisa ter ideias boas para criar novidade, para criar mundo novo, senão a gente não cria, né? E é incrível como o Felipe, ele se dá conta e ele abandona e ele entra na negociação do Henrique e diz, não pode ter cola, eu já fui lá e nunca vi cola nenhuma. É incrível isso. Incrível. Paulo, mais que incrível, porque eu acho que existe algo, né, que para mim é a grande contribuição de um adulto, de um professor que entende sobre isso, porque existe um adulto que valida, né? Ali no caso é a atelierista, Amanda, ela quer ouvir o Henrique. Então, ela mostra para o Felipe que o que o Henrique fala é valor e o que ele também fala é valor. Então, ela faz uma pergunta que interpela o Henrique para que ele explique e fundamente a teoria. O Felipe participa, é uma tríade, né, Paulo? E ali eu vejo, né, essa sacada que ele faz, ele fala, bom, se esse cara só sabe explicar pela fantasia, eu tenho que entrar na dele, então eu vou para a Lua, fui na Lua, fui até lá, não vi nada de cola, não tem cola coisa nenhuma. Então, ele fundamenta pelo viés lúdico, né, que é lindo de ver, né, tem uma competência ali, né, porque... Tem um desejo do Felipe de saber muito, né? Então, tem uma família que oferece, mas tem um desejo dele também. Ele é um menino muito interessado, um menino muito curioso, né? E aí tem outra parte aqui, Paulo, que a Carla Rinaldi fala, né? Por que é tão difícil para os adultos usar o pensamento divergente, né? Então, ela fala, principalmente porque
é conveniente, mas também porque mudar de opinião pode representar perda de poder. Exato. E aí, quando a gente entra nesse aspecto, né, da perda de poder, né, eu trabalho com muitos educadores em formação, né, e eu vejo a identidade, né, se eu não posso ensinar, o que eu vou fazer? Né? Que papel, que professor eu sou se eu não posso ensinar? Então, eu acho que essa abordagem, as múltiplas linguagens, não são só das crianças. Quais as minhas múltiplas linguagens como educador? Como que eu entendo? Porque eu não dou o que eu não tenho. Se eu não desenho, eu não enxergo no desenho linguagem, eu não enxergo uma gramática. Eu só dou desenho livre, porque eu não sei o que fazer com esse desenho. Eu vou, né, quando sobra um tempo, as crianças desenham, né? Eu não torno o desenho uma ferramenta para tornar visível o pensamento infantil, né? E o desenho, ele tem essa potência, né? O desenho, ele coloca em jogo o pensamento da criança de uma forma muito genuína, né? Mas eu, como professor, tenho que saber quais as linguagens que eu tenho, né? O Malaguzzi, ele era bem cruel, né? Na época, ele dizia que o Malaguzzi, ele era o cara da palavra, ele gostava muito da escrita, né? Então, ele achava que os educadores tinham que escrever, e ele falava que era mais fácil uma lesma deixar um rastro do que um professor um registro. E se a gente olha hoje no Brasil, a gente tem essa dificuldade também. E hoje eu diria que eu exijo mais ainda dos educadores, eles precisam ter outras linguagens para além da escrita. A escrita tem que existir sim, ela é muito importante, ela é constituinte do sujeito, mas e quais outras, né? Como que eu vou trabalhar com argila se eu não gosto de argila, né? Como que eu vou trabalhar com tinta se eu não gosto de tinta? Se eu não sei, eu nunca vi pincel, eu compro um pincel único, eu não penso que a pincelada também é uma marca gráfica, né? É uma linha, é um idioma do desenho, né? Então é importante que esse educador é difícil lidar com o pensamento divergente, porque vai me colocar num outro lugar de ser professor, vai mexer com a minha base. Então, poxa, eu queria ensinar cor e forma, não vai dar para ensinar cor e forma. A cor e a forma está no mundo, não precisa ser ensinado, né? Eu só queria pegar um ponto que você estava falando, Jô, que é essa do adulto. O adulto, ele tem um papel muito importante. A Amanda está gravando essa conversa, né? E eu chamo sempre a atenção, já fiz uma análise uma vez numa palestra que eu dei, só sobre o papel da Amanda, que é um sujeito oculto no vídeo. A gente não vê ela, né? Mas a gente ouve a Amanda. E a gente ouve a Amanda, quando o Henrique começa a contar as histórias dele, a Amanda faz uma coisa muito importante. A Amanda faz, é. Ela diz com é. Ela diz, conta mais, Henrique, e deixa eu entender. Ela abre um mundo pro Henrique continuar elaborando o que ele está pensando a respeito e autoriza o Henrique a pensar sobre aquilo. E isso não é neutro nessa relação ali. Porque eu me lembrei de chamar a atenção disso por como tu recuperou a discussão da Carla Rinaldi falando de que a gente gosta muito do pensamento convergente por uma questão de poder. Quando ela está falando isso, ela está falando desse nexo saber-poder, que é tão forte na relação adulto-criança, e que quando a gente se fica no lugar do que eu sei, eu deixo um mundo para a criança, um hiato, e você vai ter que correr atrás disso que eu sei. Mas quando eu me abro para a possibilidade do não sei, e aí, inclusive, aqui metaforicamente, a Amanda dizendo, é? Ela botando esses 3 pontinhos do continue, aqui ela abre a possibilidade dessa ruptura desse nexo saber-poder, e ela abre essa possibilidade de um outro tipo de estrutura, de uma outra estrutura de pensamento, que o Henrique vai se sentindo, então, autorizado
pensar, elaborar. Aí vem o Felipe, que põe um outro tipo de interrogação, que é quase a interrogação que um adulto faria, né? E aí o Felipe põe, mas daí o Henrique tá ali nessa relação de que tinha um adulto querendo, inclusive, saber o que ele estava pensando, e aí ele tá ali negociando as possibilidades, e aí tem ainda a característica do Henrique, do jeito que o Henrique é, né? Porque eu nunca esqueço da primeira vez que eu vi o Henrique na carambola, estávamos eu e a Amanda, e eu cheguei, ele ainda estava na unidade da Samuel, Samuel. e aí eu cheguei lá e ele começou a puxar papo comigo, e aí eu me abaixei para conversar com ele, e ele se abaixou para falar comigo. E eu disse, mas olha, a Amanda não aguentava, né? Eu disse, mas olha se eu aguento. Esse era o Henrique, obviamente, né? Isso tinha a ver com quem era o Henrique, né? Mas eu quis chamar a atenção desse lugar do adulto, porque é um ponto importante. Assim como aparece no vídeo, quando o Henrique, na primeira parte, está falando para Amanda, que um dia o Vitor, que é o professor, falou para ele que o sol e plá, 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 quer dizer, não é um adulto mudo, não é um adulto parede que não dialoga e que não também traz perspectivas para as crianças. É um adulto que está em relação. Sim. É um adulto que, além de criar as condições externas, em pensar em possibilidades intencionais para o conhecimento ir sendo construído, ele também se relaciona com essa criança. Olha a Anabelle aí. Ele se relaciona com essa criança. E isso, para mim, é um ponto importante, porque é uma descoberta nova sobre esse papel do adulto, que não é um adulto que instrui, que não é um adulto que daí fica mudo e se silencia, mas é um adulto que está em relação. A grande diferença é que esse adulto está em relação comprometido com a criança, não com o conhecimento em si. Porque o conhecimento em si, se não é com produção de sentido, não interessa. Por isso que o compromisso da gente tem que ser com as crianças. A nossa fidelidade sempre é com as crianças. Não é com a teoria, não é com o conhecimento, não é com os conteúdos, não é com os objetivos. A nossa fidelidade é com as crianças. Só que ser fiel com as crianças não é abandoná-las sobre sua própria sorte. Ao contrário, nos cria um compromisso de criar boas condições, já que nós somos comprometidos e fiéis a elas. Exatamente. Né? E sabe uma coisa, enquanto você vai falando, o povo vai escrevendo aqui do lado, né? Meu olhinho vai correndo, né? Então, assim, gente, olha, teve uma pessoa que falou assim, fazer com 7 crianças é fácil. Então, vamos lá, a carambola tem 25 crianças por grupo. E quando a gente trabalha com múltiplas linguagens, a gente trabalha em pequenos grupos, né? Então, é uma abordagem possível de fazer com até 30 crianças, só que você vai dividir em pequenos grupos e você vai organizar. Eu não vou adentrar nesse assunto agora, mas é importante vocês saberem que, lógico, a carambola tem uma estrutura diferenciada? Tem sim. Eu posso um dia fazer uma live para falar só da carambola, da estrutura da carambola. O Paulo sempre me diz, Jô, faz uma live que vai um monte de gente querer te escutar e contando como que a gente faz. Mas a gente tem muita criança, a gente tem um mínimo de 18, máximo de 25 crianças. Então, não é algo que é assim, porque tem pouca criança. Não, tem bastante criança. Só que esse recorte que vocês viram das crianças trabalhando em pequenos grupos tem uma força isso na prática da carambola, né? Que é inspirado em Reggio Emília. Então, os pequenos grupos fortalecem bastante, né? Isso é respeitar, aí está a fidelidade. Isso é respeitar o jogo, o sistema de jogo social das crianças. Vocês não veem criança brincando de 20 em 20. Isso. Vocês não veem crianças de 4 anos brincando de 3, 4, 5 crianças junto. Enquanto tem um grupo de crianças lá naquela situação fazendo uma meta-interpretação sobre os processos deles, tem 2/3 de criança e mais em outro lugar fazendo outra coisa com outro adulto. E eu posso garantir para vocês
duas coisas muito importantes a respeito disso. Não, eu posso ter um número pequeno de criança com um número considerável de adulto que não pode não mudar nada. Assim como ter um espaço maravilhoso, móveis de Reggio Emília, não, móveis de Lotzi, podem ressuscitar o Malaguzzi, não vai mudar nada. Exatamente. Não vai mudar nada. São outros aspectos que faz isso acontecer. Em outro ponto é que as escolas fazem parte do OBC, que não tem a realidade da carambola. As minhas alunas fazem estágio em escolas que não tem nem a realidade da carambola, nem as das escolas do OBC, que já é uma ilha, e tem as suas realidades que é a mais comum do mundo. Quando entendem o valor do trabalho em pequenos grupos, entendem que a gente estabelece um outro sistema de relação com as crianças. Agora, pensar trabalho com pequeno grupo, ele é consequência de 3 pontos pensados antes. De um modo diferente de organizar o espaço, de uma outra relação com as materialidades e de uma outra relação com o tempo. É aí que o trabalho com pequenos grupos faz sentido. Então, não se escondam atrás desses velhos discursos. Ah, é fácil. Não, não é fácil. Em nenhum lugar é fácil. Não é fácil, gente, não é. Mas é uma outra forma de pensar o trabalho pedagógico, bastante apartado desse aparato musculoso que a escola criou e que não serve para a educação infantil. É isso mesmo. E agora a gente vai ver mais um vídeo, né? Nossa, a gente tá o último, 1h30, Paulo, e a gente fecha. A gente está adorando essa conversa também. Vamos lá, Gabi, vamos pôr da torre, que eu acho que esse, para mim, eu amo esse vídeo, eu acho que vale muito a pena compartilhar com vocês. Esse vídeo daria para a gente assistir 10 mil vezes, né? Tem conteúdos aqui, praticamente tudo que eu e o Paulo a gente trouxe hoje, o pensamento divergente, a capacidade de concentração, a permanência, a escolha, né? Um diálogo com as construções, né? Que nem essa torre. Vocês que não estavam lá, mas eu posso contar, né? O início tem uma apreciação dessa torre bem alta, né, que tem quase uma metáfora desse corpo que cresce, né, rumo à verticalidade. Eu quero ser bem grande, né? A maioria das torres, né, depois que eles passam pela fase do derrubar, do prazer de derrubar, eles querem fazer bem alta. E aí, esse material que eles brincam desde o berçário, né? Então é importante dizer que não é um material que eles receberam hoje, né? Esse material está dentro da escola, dentro de um cotidiano, tem uma repetição pela escolha da criança. Então, quando o Lucas ele monta a torre bem alta, ele vai em busca do Bob, que é aquele mais fino, porque ele sabe que dentro da torre tem um tubo. E aí ele coloca, e o Antônio imita, né? E vai querer pôr também. Só que o Antônio é mais baixo. E ele chega perto, né, com respeito para não derrubar aquela torre,
E aí o Lucas pensa, vai lá, tira uma parte, diminui o tamanho da torre para que o Antônio alcance, né? Nós que ouvimos pelo fone, ele fala: eu consigo agora, eu consigo, o menorzinho. E aí o Lucas, assim que o menorzinho consegue, ele quer pôr a peça grande para dizer: eu sou grande e eu alcanço nela alta, né? Que é quando perde o equilíbrio e a torre desmorona. E nessa parceria, que eu vejo uma qualidade ali da parceria de ambos, não tem quase troca de palavras, né? São gestos que vão dialogando e construindo uma relação de construção de uma torre que ganha camadas, né? Camadas internas, né? É quase que uma metáfora desse conhecimento dos dois, né? Ali o conceito equilíbrio ganha uma outra conotação, mais do que o equilíbrio, uma estrutura mais forte dentro, menor, que entra, né? A perspectiva do Lucas de incluir o amigo, né? Ele não pegou da mão e pôs pelo amigo, né? Olha a diferença, gente. É uma metáfora ali. Ali tem quase os andaimes piagetianos, a zona proximal de Vygotsky. A zona proximal de Vygotsky está ali escancarado para gente, né? O Lucas tira uma peça para que o outro faça por ele, né? Ele não faz pelo amigo, né? Então, é uma cena belíssima, né? Para mim, ali tem uma linguagem de corpo, ali tem pensamento por conceito, tem uma qualidade de diálogos, de interação, de escuta. Ali tem uma escuta, né? A partir de um contexto brincante, desse cenário do brincar, desse lúdico, que é cotidiano na carambola. Então, acho que assim, é um vídeo que, para mim, ele ajuda muito a gente a enxergar a teoria numa prática de qualidade, né? Numa prática em que as crianças têm tempo, espaço e adultos que querem documentar e tornar visível como elas pensam, né? Eu chamaria atenção, puxando para um diálogo com a nossa realidade, é que esse vídeo ele é uma amostra de do valor da escola, como a importância da escola para a vida das crianças. A escola é o lugar onde as crianças têm pares, é onde ela vai ver aqueles que são semelhantes a ela, né? Que ela não vai conviver com a maioria de adultos, mas ela vai conviver com uma maioria de crianças, ou seja, com a maioria dos seus. A escola, ela é um espaço privilegiado para o encontro das crianças. Se tem uma das coisas que as crianças estão perdendo muito nesse tempo de pandemia, é a possibilidade de se encontrar com outras crianças. E se tem uma coisa que tem me preocupado e eu quero muito que a gente vá encontrando formas de garantir, é que a escola se mantenha, e a gente vai ter que reinventar, se descobrir jeitos para acolher as crianças nesse pós-isolamento social, para continuar celebrando essa ética dos encontros entre as crianças, né? Isso, para mim, esse vídeo, ele é um exemplar belíssimo disso. Como um dialoga com o outro, o tempo que um dá para o outro, como para uma criança, o gesto da outra significa a sua experiência, como eles vão negociando a possibilidade de construir essa torre sem ninguém ter que combinar nada. O combinado não é da palavra. O combinado entre as crianças, ele é construído pelo compromisso do olhar, é pela companhia, como a palavra companhia significa, que é dividir do mesmo pão. Ou seja, o mesmo pão para eles é construir essa torre. E eles assumem esse compromisso com seriedade e com cumplicidade. Isso para mim é das coisas que, quando eu olho para a escola geral, é uma das coisas que eu mais eu lamento das crianças não poderem estar na escola. E óbvio que quando eu olho para uma escola pública, é também pelo que eu sei, pelo que eu acompanho, que para algumas crianças lá era o único lugar que elas comiam, que elas tinham algum acesso a algumas coisas que na vida privada elas não estavam tendo, né? Mas dizendo de um modo geral, uma das coisas que mais me afeta nesse momento é que a escola
não está conseguindo acolher esse encontro das crianças que não tem virtualidade que dê conta. Não tem Zoom que vai dar conta das crianças se encontrando, porque esse encontro, ele tem uma superação, tem uma circunscrição das crianças sobre um compromisso que esses dois assumem um com o outro, que eles abandonam o mundo ao redor. E isso tem a ver com o encontro, tem a ver com o físico, tem a ver com estar junto, tem a ver com essa aprendizagem fundamental que é construída dentro da escola, que é o conviver, é o estar com os outros, estar com pares, viver o desafio de um outro que me interpela. Então, assim, dizendo, só para acrescentar uma discussão a mais, porque eu acho que esse vídeo ele fecha bem, João, embora a gente nem combine a ordem dos vídeos, sim, mas ele fecha tão bem, ele vai falar desse lugar das 100 linguagens, de como a gente tem que fazer essa superação da palavra, de como os conceitos eles são corporeificados, como o conceito ele não é só o nomeado, ele vai falar desse lugar do adulto, ele vai falar desse lugar do diálogo entre as crianças, né? Então, acho que ele fecha bem. Eu passei rapidinho para olhar os comentários, vi que estavam pedindo 2 nomes dos livros que eu não tinha mostrado. Então, o do Brunner é Como as Crianças Aprendem a Falar. Coloca aí, Gabi, de novo, que depois as pessoas reassistem o vídeo e pegam de novo o nome, tá? Pegou, Gabi? Como as Crianças Aprendem a Falar. E o outro livro é o do Juani Pallasmá, que em português ficou As Mãos Inteligentes, a sabedoria existencial e corporalizada na arquitetura. Só que aqui eu devo advertir vocês que esse é um livro de arquitetura, não é um livro sobre educação. Vocês não vão encontrar uma discussão sobre educação aqui. Essa é uma discussão que nos ajuda. Ele é um fenomenólogo, um arquiteto fenomenólogo filipino, que nos ajuda a pensar, a criar camadas reflexivas sobre elementos da educação, ou me ajudou, quando eu fui ler ele e me aproximei e fui entender uma porção de coisas que eu ainda não tinha entendido com os diálogos que eu fiz na educação. Eu sempre acho engraçado essa ansiedade pelos livros, e eu quero fazer um convite para vocês. Comprem os livros, sim, comprem, mas leiam com desejo de querer saber, não com o desejo do consumo. Leiam com o desejo de querer saber. E isso significa uma suspensão temporal, significa parar e voltar, dialogar. Não consumam, no sentido de passar o olho só para dizer, já li, já li, já li. Será que leu? Leu como relação, leu como que a gente vê as crianças se relacionando com o mundo, que é relação, não é passar, é relação, é entrega, é abertura para aquilo que eu não sei, é possibilidade de dialogar com o que eu estou talvez entendendo e aquilo que está me provocando, né? E eu acho que para ir fechando, Paula, que a gente faltam 10 minutinhos para a gente dar 2 horas de live, e eu acho que, assim, enquanto você falava, eu vou lendo aqui do lado, e uma pessoa falou assim, eu queria saber a continuidade dessas pesquisas das crianças, né? Então, aqui me vem, não sei se essa foi a intenção da pessoa, mas quando eu vejo uma pergunta dessa, quando a gente fala em avaliação da educação infantil, esse é um tema que mexe muito comigo, porque, para mim, a avaliação ela está muito mais ligada aos adultos, ao espaço, à qualidade de tempo, à escolha de contextos, do que propriamente a criança, no sentido de classificar uma criança ou de colocá-la numa situação de uma criança que sabe menos, né? Eu acho que a infância não pode ser esse lugar de excluir as crianças. Mas acho que hoje eu queria fechar essa live dizendo que o mais importante dessa abordagem, acho que da fala do Paulo, é que eu acho que é uma abordagem que ajuda as crianças a aprender a pensar. E aprender a pensar, gente, diferente de que muitas pessoas pensam, a gente aprende pensando. Tem um livro que eu gosto muito, ele só tem em espanhol, que é A Inteligência se Desenvolve Usando.
né? Só Inteligência, né, usando-la, né? A inteligência se constrói usando-la. Não tem inteligência se não tem tempo para experiência na infância, né? E de verdade, me preocupa muito pouco ter garantias do que as crianças estão aprendendo, porque elas nos mostram, nos revelam, e nós tornamos visível elas pensando. E pensar é uma capacidade humana que não volta atrás. Quando a gente começa a abrir os portais de uma mente pensante, não tem volta, né? E eu sempre brinco, a gente não pode temer o conhecimento, né? A gente deve temer a ignorância, que a gente sabe no que dá. Então eu fecho essa live. Paulo, super obrigada. Vou passar a palavra para o Paulo, mas se vocês fecharem essa live, ficando claro que pensar é uma qualidade humana e a gente tem que desenvolver isso na escola, desde a mais tenra idade, é isso que eu quero que essa live marque vocês. Então, antes de eu usar, eu vou roubar uma frase desse livro que eu dei a dica de buscar indícios, construir sentidos. Eu quero dizer para vocês que, primeiro, Jô, eu adoro conversar contigo, né? Mesmo que seja com 6.000 espectadores. Nossa, tudo isso? 6.000? Passou disso, 6.500, em algum momento eu espiei. A gente não é Marília Mendonça, mas a gente chama as pessoas para o diálogo, não é? Exatamente. Mas eu quero dizer que é sempre um prazer, porque eu, primeiro, admiro muito o teu trabalho que você faz na escola, a tua coragem e tua generosidade em partilhar. Então, estar aqui conversando contigo, que é minha amigona. Acho que tá Eu dando amo te ouvir, Paulo. Sempre eu aprendo tanto. Essa live, para mim, me deu tantos insights. Eu falo que quando a gente fala para o outro, a gente aprende tanto, né? É muito bom partilhar. Conhecimento, quanto mais você partilha, mais ele aumenta, né? Isso é muito bom, né? E aí eu vou agradecer, vocês também ficaram aqui com a gente nesse tempo todo. 2 horas de live, gente. 2 horas. E eu quero terminar com como a Graciela Montes termina este primeiro capítulo. Ela diz o seguinte: ao chegar aqui, eu deveria fechar, como costuma-se dizer, ou tirar conclusões. Não vou conseguir, sinto muito. Nem concluir, nem fechar de maneira nenhuma. Estou perplexo demais, cheio de perguntas e com muito poucas respostas. Tudo é bastante caótico, mas não me rebelei contra esse caos. Em vez disso, quis defender a perplexidade que ele nos provoca, o estado de convulsão das certezas. Parece-me bom falar de labirintos justo agora, quando nos dizem que há apenas um caminho. Então, muito obrigado e se perplexifiquem com o mundo. E vamos lidar com os nossos labirintos em tempos de pandemia, né? Gente, obrigada. Obrigada pela paciência. Boa noite. E até uma próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.